Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. O Divino Servidor. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança,
vinha ele, da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nos enviou, é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sobre os nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro, ensinando e amando. Aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, influenciou, com seus exemplos e lições, nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores egoístas e maus a modificarem-se. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada, a quanto não passassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida. Além dessas gigantescas obras, nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, provou ao homem a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Está no capítulo 50 do livro Antologia Mediúnica do Natal. É uma mensagem de Humberto de Campos, que assinou como Irmão X. E diz assim: entretecíamos animada conversação em torno dos abusos da mesa nas comemorações natalinas, com o parecer do grave Yonatan Benasser, que asseverava a conveniência de ater-se o homem ao sacrifício dos animais apenas quanto ao estritamente necessário. Quando o velho Ebenezer Ben-Hakim, orientador de grupos hebraicos no mundo espiritual, tomou a palavra e se exprimiu conciso: talvez vocês não saibam. Talvez vocês não saibam quanto devemos aos bichos na manifestação do Evangelho. E ante a nossa curiosidade, narrou comovido: há muitos anos ouvi do Rabi Eliud, que se encontra agora nas esferas superiores, interessantes minudências, detalhes, em torno do nascimento de Jesus. Contou-nos esse antigo mentor de israelitas desencarnados que a localização de José da Galileia e da companheira nos arredores de Belém de Judá não foi assim tão fácil. O casal, que se compunha de da jovem Maria, tocada de singular formosura, e do patriarca, que a recebera por esposa em madureza provecta, entrou na cidade
quando as ruas e hospedarias mostravam-se repletas. Os descendentes do ramo de Davi reuniam-se aos magotes para atender ao recenseamento determinado pelo governo de Augusto. Bronzeados cameleiros do deserto confraternizavam com vinhateiros de Gaza. Negociantes domiciliados em Jericó entendiam-se com mercadores residentes no Egito. Acompanhados por benemérita legião de espíritos sábios e magnânimos, a cuja frente se destacava o abnegado Gabriel, que anunciara a Maria a vinda do Senhor, José e a consorte bateram primeiramente às portas da estalagem de Abias, filho de Sadoc, que para logo os rechaçou com a negativa. Entretanto, pousando os olhos malevolentes na jovem desposada, ensaiou graçola irreverente, o que fez que José, apreensivo, apressasse o passo para diante. Recorreram aos préstimos de Jorão, usurário, que alugava cômodos a forasteiros. O ricaço considerou de imediato a impossibilidade de acolhê-los, mas, ao examinar a beleza da moça nazarena, chamou-a à parte o enrugado carpinteiro e indagou se a menina era filha de escravos, que se pudesse obter a preço amoedado. José, mais aflito ainda, demandou para frente, para esbarrar na pensão de Jacó, filho de Josias, antigo estalajadeiro que declarou impraticável o alojamento dos viajantes. No entanto, ao fixar-se na recém-chegada, perguntou desabridamente como é que um varão assim velho tinha a coragem de exibir uma jovem daquela raridade na praça pública. Deprimido, o ancião diligenciou alcançar pousada próxima. Contudo, as invectivas de Jacó atraíram curiosos e vadios que cercaram o casal, crivando-o de injúrias. Os recém-vindos de Nazaré, vendo-se alvos de chufas e zombarias, tropeçavam, humilhados. Gabriel, o anjo Gabriel, no entanto, recorreu à prece, rogando o amparo divino, e diversos emissários do céu se manifestaram em nome de Deus, deliberando a única segurança para o nascimento de Jesus se achava no estábulo, pelo que conduziram José e Maria para a casa rústica dos carneiros e dos bois. Ebenezer, a seguir, comentou bem-humorado: não fossem os anfitriões da estrebaria e talvez a boa nova tivesse seu aparecimento na terra retardado, adiado.
Assim começa a história dessa guerreira, dessa heroína, dessa lutadora que jamais empunhou qualquer arma, dessa guerreira que nunca agrediu ninguém, mas que aceitou o maior desafio desse planeta: receber no próprio ventre o governador espiritual da terra. A festa real de Jesus. O Natal se aproxima. Bem antes do tempo, as vitrines enfeitadas convidam as pessoas a se lembrarem da época dos presentes. Nessa fase de aguda crise, é preciso recordar mais vivamente que o tempo do Natal está chegando e é necessário provar aos parentes e amigos que pensamos neles. Feliz Natal! Para muitos, esta pequena frase não se realiza tão facilmente quanto é pronunciada. Cercado de presentes, diante de iguarias, o ser humano não está feliz. Nele vai uma emoção tocada de incompletude, como se algo ou alguém estivesse faltando. Lá fora, na noite, outras casas, onde a luz escasseia e a mesa é pobre, também se ouve Feliz Natal. Lá e aqui, a noite feliz parece não significar quase nada, a não ser o estranho paradoxo de se ter que apresentar felicidade porque assim é estabelecido. Afinal, o que se está comemorando? Um repórter em movimentada avenida, perguntando aos transeuntes que saem das lojas com embrulhos e sacolas o que se comemora no dia 25 de dezembro. Possivelmente, acreditava ele que obtivesse respostas variadas e entre estas alguém se lembrasse de dizer que a data de nascimento de Jesus. Mas, por mais que se procure o aniversariante, ele não é encontrado. Não há qualquer sinal nas ruas e lojas. A exata compreensão do Natal sugere uma averiguação histórica quanto à data do nascimento de Jesus. Pesquisadores não são unânimes em afirmar que ocorreu em dezembro, porque na história do cristianismo primitivo, os primeiros cristãos não tinham o hábito de celebrar o Natal, por considerarem a comemoração um costume pagão. As primeiras observações acerca do nascimento aparecem por volta do ano 200. O dia 25 de dezembro foi mencionado em 336, o que não impedia que em outras datas também ocorressem os festejos, como, por exemplo, no dia 6 de janeiro, que até hoje é mantido pelas igrejas ortodoxas orientais. Com o passar dos séculos, o Natal foi deixando de ser festa de cunho religioso e passou a ganhar novos contornos,
originários de culturas anteriores ao cristianismo. Na Inglaterra, durante a Idade Média, o Natal transformou-se no dia mais alegre do ano, mas como se esse estado de alma não era lá muito compatível com o espírito sombrio da época. Os puritanos, que encaravam uma festa como pagã, proibiram-na no país. No Ocidente, a celebração do Natal, anteriormente ligada ao nascimento de Jesus, aos poucos foi sendo modificada. A figura do Papai Noel, o bom velhinho, tornou-se um atrativo maior para as crianças, logo também para os adultos. As festas natalinas assumiram um caráter notadamente comercial, onde se estimula o consumismo desenfreado, sob o pretexto de que esta é época de se presentear os amigos e parentes. Com isso tudo, Jesus foi sendo gradativamente substituído de motivo central das festividades a elemento secundário na preferência popular que resolveu homenagear outros ídolos. Ele, porém, dissera com convicção: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos o lugar. Ao fazer tal afirmação, o Cristo garantiu que há um lugar para todos que a ele cabe preparar. Mas, e ele? Que lugar ocupa no mundo atual? Será um lugar específico? Numa escala de valores está em primeiro lugar? A civilização ocidental rotula-se como cristã. Todavia, é muito difícil encontrarmos o Cristo no cristianismo presente. Parece que os homens o baniram, substituindo-o por outros modelos de heróis que, na verdade, não expressam nenhum dos valores cristãos. Cultuam-se ídolos que se sobressaem pela força de seus músculos, pela facilidade em matar grande número de pessoas, pelas conquistas amorosas, pela adoção deliberada de extravagantes atitudes eróticas, para a venda milionária de discos e livros. Longe está o modelo do herói cristão, que traz a memória das figuras de Gandhi, de Albert, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros mais. Por isso, o Natal se distancia cada vez mais do seu real significado. O aniversariante, por certo, não se importaria em ser presenteado. Um dia, uma mulher pecadora rendeu-lhe homenagens, perfumando seus pés com essência de nardo. Diante dos fariseus estupefados e dos apóstolos um tanto constrangidos, o mestre aceitou a oferenda porque sabia da atitude interior que a impulsionava. Todavia, quão distante esse gesto de humildade, respeito e amor da comercialização desenfreada que ocorre nos nossos dias? Onde está Jesus neste Natal? Ele nos prepara o lugar? E que lugar lhe damos em nossa vida? No momento em que nossa cultura comemora esta data, vale a pena guardar na memória e no sentimento uma certeza. Essa região que o Mestre prepara para nós começa no território do coração. E só com muito trabalho e comprometimento com o amor genuíno é que ampliaremos os horizontes seguros de nossa paz. Isto equivale a dizer que o homem reconhecia então o lugar do Cristo como legítimo governador espiritual da terra. Na verdade, o Natal não significa somente o nascimento de Jesus, em um dia específico
diante das datas do mundo, mas também o nascimento do Cristo na consciência renovada do homem integral em qualquer dia, a qualquer hora. É com esta visão que Carmen Sinira traduz em poesia a festa real de Jesus, como segue. Natal, o mundo é todo um lar festivo. Claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção. Regozija-te e canta, renovado, mas não negues o mestre desprezado. A estalagem do próprio coração. Jesus, modelo e guia. A referência. Todos precisamos de referências para saber como agir. Desde criança, nossas ações são influenciadas profundamente pelos referenciais que temos mais próximos de nossas vidas. Entendemos hoje que a família é o primeiro modelo de comportamento que o infante tem à sua disposição e que será de suprema importância em seu desenvolvimento. Foi assim que, entendendo esta característica humana milenar, Allan Kardec, iniciando a exposição das leis morais em sua obra-prima, O Livro dos Espíritos, inquiriu a espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Há sabedoria na pergunta kardeciana, que inicialmente vê como indispensável termos referencial e depois na solicitação de um tipo mais perfeito. Sim, precisamos ter um guia e modelo acima de todos os outros. Um inquestionável que apresente todas as características possíveis de perfeição. A resposta dos Espíritos é muito clara e objetiva. Jesus. Logo em seguida, o professor Lyonès faz um comentário esclarecedor. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Aí está Kardec ressaltando uma vez mais a ideia de modelo e guia proposta por ele mesmo no questionamento inicial. Faz-se mister que diferenciemos didaticamente estas duas características desse mestre maior, para que nos aprofundemos mais nas reflexões. O que podemos entender por modelo? Modelo seria uma forma típica para se reproduzir ou imitar. Para os pintores, escultores, o modelo é a figura a ser copiada ou a referência única de inspiração para se compor uma obra. No mundo da moda, os modelos são padrões de beleza ditados por esta ou aquela corrente, neste ou naquele momento da história. Entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. Quando o mestre proclama heróico, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele nos diz: percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo.
que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui
deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O presépio de Francisco. Fato histórico e pouco lembrado é a origem da representação do nascimento de Jesus. No Natal do ano de 1223, de modo nunca visto, Francisco de Assis celebrou a efeméride na cidade de Greccio, na Itália. Reproduziu o Natal de Jesus de uma maneira realística. Entendia que as pessoas em geral estavam muito esquecidas do Mestre e que a cena da manjedoura poderia fazer com que os fiéis vissem, com os olhos do corpo, os desconfortos sofridos pelo menino Jesus. Francisco não teria sido o inventor do presépio, que já seria hábito em algumas catedrais, mas sim inovou na maneira da representação e nos objetivos. Destacou o renascimento do Cristo nos corações e, diferente das outras prédicas da época, falou da misericórdia e da doçura de Deus. Há relatos de que Francisco encomendou a seu amigo Giovanni Vellita, 15 dias antes do Natal, a preparação de um cenário adequado. Quero representar aquele menino nascido em Belém como se de alguma maneira tivesse diante dos olhos os desconfortos que teve. E assim, uma representação com pessoas, na qual o próprio Francisco veste-se como diácono e com sua bela voz canta o Evangelho, marcou o primeiro presépio. O inovador fez adequações e introduziu a presença do boi e do asno, que não fazem parte do relato evangélico da Natividade, e teriam sido acrescentados pelos evangelhos apócrifos. Mas Francisco considerou o boi e o asno indispensáveis para a composição do seu teatro sacro. Consta que, previamente, Francisco teria submetido ao Papa a ideia de um presépio. Além de destacar a simplicidade da vinda do Cristo,
O presépio de Grétio sempre assinala o início de uma tradição que elimina a necessidade da viagem até a Terra Santa e de sua defesa. Como era comum no contexto da vida de Francisco na época das Cruzadas. Com a ideia da representação e subsequentes presépios, Grétio se torna como uma nova Belém. Esta cidade passa a estar presente nos lares, em todas as partes do cristão. Todavia, a principal intenção de Francisco era que o nascimento do Cristo devesse estar bem vivo nos corações das pessoas. Na época, o cenário da vida do menino Jesus jazia esquecido no coração de muitos e, por meio de Francisco, foi ressuscitado, e sua lembrança impressa numa memória novamente partícipe. A representação do Natal de forma simples encontra-se dentro de um conjunto de ações e coerente com a trajetória do iluminado inovador. Seu exemplo de simplicidade e de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas, que se entregaram ao santo mister de regenerar almas para Jesus. A interpretação de que Belém pode estar próxima a todos é interessante e pode ser levada para outras dimensões, ampliadas pela visão espírita. A epopeia do Natal e até as homenagens simbolizadas pelo presépio devem ser encaradas como simplicidade e ternura, sem o foco principal na representação material, na evocação da simbologia da natividade. Deve contribuir para o robustecimento da mensagem do Cristo nos corações dos homens, inclusive nas cotidianas reuniões do Evangelho no lar. A espiritualidade superior tem sido pródiga em elucidações sobre o Evangelho do Natal. Entre muitos textos, destacamos da prece diante da manjedoura de Emmanuel. Senhor, diante da manjedoura em que nos descerás o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. E em outra mensagem do mesmo autor espiritual, Emmanuel. As lembranças do Natal, porém, na sua simplicidade, indicam à terra o caminho da manjedoura. Emmanuel também comenta sobre a contínua busca pelo Cristo e até recorda as constantes expectativas de muitos por um eventual retorno do Cristo, o orientador espiritual, é claro. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Cristianismo significa Cristo e nós. A simbologia do presépio deve ser alerta e estímulo para que a cada Natal a mensagem do Cristo seja introjetada nos nossos corações e represente o roteiro para o caminho que devemos percorrer. Reaviva uma mensagem que já se encontra há 2000 anos entre nós. E a comemoração do Natal é realizada num momento, geralmente de reflexões e influxos positivos, coincidindo com os preparativos para o novo ano, que se inicia poucos dias após a festividade do Natal. Sem dúvida, uma boa lembrança e inspiração para se refletir sobre o ano que finda e as novas esperanças do ingresso do ano que chegará. É notável como a epopeia da vida do mensageiro do cristianismo, Francisco de Assis, foi um marco para a história da humanidade, legando-nos também o pioneirismo do significado da representação do Natal de Cristo. Os objetivos maiores de Francisco para essa ação histórica são válidos até os nossos dias, pois, independentemente de qualquer representação material, o Natal deve ser um esforço para as reflexões sobre a essência do cristianismo e redivivo na hora do Consolador prometido. Entendemos que o Espiritismo tem grande contribuição a ser consolidada com a humanidade
para a vivência da paz, do bem e da simplicidade, atuando junto a todas as faixas sociais e etárias. E que assim seja, e que Jesus nos abençoe. O Homem Jesus. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos e associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos. Quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem rumo ao invisível, nós lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa numa alegre troca de embrulhos, lembranças e mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou. Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem, e viveu com os homens. Demonstrou através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava, e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria de seu pai José. Ele que moldara, junto com o Pai Supremo, as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos outros. Senhor e mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação? Você sabia que Jesus é nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de qualquer credo. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. Eu vivo
perguntando aonde Ele está. Se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que Ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. Lá, 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 lá. Eu vivo perguntando aonde Ele está. Se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que Ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. Lá, 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 lá. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Nossos filhos e o Natal de Jesus. O Espiritismo segue os passos de Jesus, sobretudo na exemplificação na prática da caridade, na missão de curar os homens de suas doenças morais. No entanto, a maioria dos espíritas encarnados não percebe a importância dos princípios superiores que regem a vida, transformando as leis divinas em simples leis humanas, ao gosto insensato dos homens. Afirmam os benfeitores espirituais: estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Jesus não é apenas, como se imagina, o instituidor do cristianismo. Ele é o revelador da lei, o expoente máximo neste mundo da vontade divina. Sua missão não teve início em Belém. Ele vem desde que o mundo é mundo, inspirando a humanidade no desempenho do mandato que o Pai lhe confiara. A falta de compreensão dessa realidade faz com que os homens não consigam despertar para o caminho da verdadeira vida, a ser seguido por todos os que já possuem a certeza da revelação divina do Cristo e de seu evangelho de amor na terra. O nascimento de Jesus em Belém, há mais de 20 séculos, é um fato que deveria ser lembrado diariamente e não somente durante as comemorações natalinas, pois o seu aparecimento exerceu fundamental influência em nossa maneira de ser, permitindo-nos buscar a conquista do ideal de perfeição que precisamos alcançar.
Assim, considerando, de que forma os pais explicam para os seus filhos a relação que existe entre o Natal de Jesus e suas existências nessa encarnação? Qual a finalidade do nascimento de Jesus e que preponderância exerce em cada um deles? Isso irá determinar a importância da data comemorativa de sua chegada ao mundo e de que forma ele coopera para a boa formação do caráter dos espíritos aqui reencarnados. Sobre o tema, a afirmação de Vinícius, pseudônimo utilizado pelo aclamado autor espírita Pedro de Camargo, 1878-1966, nos oferece valiosos esclarecimentos. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram, em verdade, que ele nasceu. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo. Já em seus ensinos, já no respeito à sua missão neste orbe. A incomparável personalidade de Jesus e sua extraordinária ação sobre os seus feitos insuperáveis não podem, pois, deixar de ser conhecidos pelas crianças e jovens desde pequeninos. A trajetória de Jesus na Terra não pode prescindir de um estudo profundo de acordo com a capacidade de entendimento das respectivas faixas etárias, para que seu nascimento, seus ensinamentos e suas louvadas realizações sejam compreendidos não como um simples fato histórico ou biográfico, mas quanto à magnitude da sua vinda para a ascensão espiritual de cada um de nós. Certos pais, entretanto, não se interessam por estudar a vida e os ensinos do Mestre Nazareno. Assim, procedendo, deixam uma grande lacuna na educação moral dos filhos, não os preparando para se tornarem receptivos ao bem, de modo que sigam as luzes do preceito cristão. Não os fortalecem para resistirem às investidas do mal que, porventura, surjam ao longo de sua vivência material. O conhecido escritor espírita Richard Simonetti, em um dos seus livros, adverte: não basta oferecer amor aos filhos, aconchegando-os ao coração. É fundamental iluminar seus espíritos a fim de que não se percam nos caminhos da existência nem sejam atropelados pelos males do mundo. Esse é o objetivo da iniciação religiosa, sem o qual ainda que nos desdobremos em favor dos filhos, estaremos incorrendo em perigosa omissão. Jesus, ao enunciar o docíssimo convite, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Marcos 10:14. Atrair carinhosamente para si os pequeninos que o assistiam em meio à multidão de seguidores. Ao analisarmos o significado da suave chamamento, por meio de doçura incomparável do que Jesus se dirige às crianças, destacam-se a necessidade de fazê-las conhecer o seu evangelho de amor, sem que ninguém atrapalhe esse acontecimento. Elas devem segui-lo incondicionalmente. Portanto, cumpre principalmente aos pais ajudá-las a conquistar esse maravilhoso intento. Quanta luz neste lugar, sua presença já se faz na oração. Só você tem a força e o poder conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim, e a flor sempre exala o seu amor. Seguirei o caminho que a você me
me conduz. Seu conforto vim buscar, Jesus. Com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua voz falando-me de paz, a tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei. Tem a força e o poder, conseguir alegrar meu coração. Toda estrela tem o brilho dos seus olhos, sim, e a flor sempre exala o seu amor. Seguirei o caminho que a você me conduz. Seu conforto vim buscar, Jesus. Com você eu estarei. Quero estar consciente do que vou fazer, realizar com alegria o meu dever, ouvir um dia sua voz falando-me de paz, a tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei. Com você eu vencerei.